Bom dia. Continuando, nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e ontem nós lemos até o versículo 11. E damos continuidade hoje a partir do versículo 12. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. João Batista tinha sido preso, Jesus ficou sabendo, então Jesus volta-se, retorna para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Então Jesus foi morar então lá na cidade da beira-mar, nos confins lá de Zebulon. Ele voltou lá para Galiléia. E assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Tudo, eu tenho mostrado isso, que tudo o que aconteceu com Jesus já estava antes revelado, né? Os profetas, as escrituras, então, da época que existia somente o Antigo Testamento, que eram só os profetas, Pentateuco, os Salmos, né? Já tinha revelado tudo o que ia acontecer com Jesus. Veja que tinha revelado até o fato que ele iria lá para Galiléia, lá para a região do mar, na terra na região de Zebulon. Até isso tinha sido profetizado. Olha, o povo lá que viu uma grande luz, né? Aqueles que estavam detidos na região da sombra, estavam na escuridão, viram uma grande luz. Essa luz que é Jesus, que era Jesus e que é Jesus, que é a maior luz. Então tudo aconteceu, então Jesus foi para lá. E claro, quando ele chegava, o principal ministério de Jesus foi pregar o evangelho, pregar a palavra. Versículo 17 fala assim, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus começa então a pregar. A pregação de Jesus é arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependimento. Jesus não começou pregando, dizendo, olha, eu cheguei, eu vou abençoar vocês, eu vou curar vocês. Não, chegou a pregação, assim como de João Batista, arrependei. Pregação é arrependimento, é as pessoas se arrependerem dos erros, pecado, das rebeldias. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O início da pregação do Novo Testamento, o início da pregação na graça, de arrependimento. E essa deve ser a nossa pregação. Então, essas pregações mentirosas, que Jesus está abençoando, Jesus está dando, Jesus quer que você venha para cá porque ele vai te abençoar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, a pregação tem que ser arrependei-vos. Abandonai o erro, abandonai o pecado, abandonai a mentira, abandonai o adultério, abandonai a falsidade, a hipocrisia e converta-te ao Senhor. Essa é a pregação.
Jesus nos ensinou essa pregação. E é isso que não tem que. Isso nós temos que pregar. João Batista também começou. João Batista que foi o preparador do caminho do Senhor. Assim ele pregava. E nós também temos que pregar. Não só com a nossa boca, mas com nossos atos. Versículo 18. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Jesus andando na beira-mar, ali ele viu os 2 irmãos, né, Pedro e André, e eles, que eram pescadores, estavam ali pescando, mexendo com as redes de pesca. Jesus falou: escuta, vem atrás de mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês não vão pescar peixe, vão pescar homens, vão pescar seres humanos. E nós, a nossa função, nós fomos chamados para pescar seres humanos. Nós fomos chamados para pescar os homens. Quando nós falamos homens, não estamos nos referindo a sexo masculino ou ao sexo feminino, mas sim de forma maneira aos seres humanos. Nós fomos chamados para pescar, mas pescar não para nós, para o Senhor. E como nós pescamos, assim como Jesus pescava, é a palavra, o evangelho, ensinando, pregando o arrependimento. É isso que nós temos que fazer, é ensinando sobre arrependimento. Eles largaram, eles ouviram Jesus, obedeceram. Pedro e André obedeceram, largaram toda a rede lá, largaram os objetos de pescaria, largaram tudo e seguiram Jesus. Seguindo, versículo 21. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguir Jesus. Então, mais à frente, Jesus encontra Tiago e João, né? João, inclusive, escreveu o Evangelho. Nós vamos ler, meditar no Evangelho de João. Ele é um grande homem de Deus, um grande seguidor, um grande pescador de homens, de almas. Inclusive é escritor não só do Evangelho, como também tem as cartas, né, as 3 cartas de João, além dele ter escrito o livro de Revelação, né, o livro de Apocalipse. Tiago foi um grande homem de Deus, e depois nós vamos chegar também a esse ponto em Atos dos Apóstolos fala, onde ele foi degolado. Muito bem. Jesus os chama e eles largam não somente o barco, não somente a rede, porque também eram pescadores, estavam ali consertando as redes junto com o pai deles que era dono, sei lá, dos barcos de pesca, eles estavam ali consertando as redes juntamente com o pai, mas quando Jesus os chama, eles abandonam o barco, abandonam o pai para seguir Jesus. Abandonaram tudo. Isso está mostrando o abandono, que eles abandonaram tudo, o mundo, para seguir Jesus. E nós deveríamos sempre parar, quando eu falo, gente, o Evangelho para nós meditarmos, não é ler por ler, é meditar. Entender o que significa. Eles abandonaram o que eles tinham, que era o trabalho deles, com o pai deles ali na pesca, e tinha o pai, a família. Eles chegaram ao ponto de abandonar, ou seja, abandonaram tudo o que tinham para seguir Jesus. Hoje nós fazemos ao contrário. Nós queremos ir a Jesus com o interesse de adquirir coisas, de obter coisas. Como é contraditório esse evangelho que se prega hoje. Que não é o evangelho de Jesus Cristo. Que hoje o evangelho não vem que Deus vai te dar fazenda, vai te dar casa, vai te dar carro. Vai te dar família, vai te dar isso. Não, nós temos que fazer da seguinte forma: vir para Jesus. A minha prioridade tem que ser Jesus. Não interessa
Ah, porque eu estou nessa ou naquela situação, nesta ou naquela dificuldade. A minha prioridade é Jesus. Como que eu demonstro isso, a minha prioridade é Jesus? É ficar o tempo todo só cantando hinos? É ficar o tempo todo orando? É o tempo todo fazendo jejum, louvando? Não, não é isso. É você viver em conformidade com o Evangelho. É você viver de acordo com o que ele ensina. O problema é que nós estamos acostumados a viver doutrinas e preceitos de homens, de denominações, de igrejas, e não o Evangelho. O Evangelho é simples, o Evangelho é alegre, o Evangelho é de paz. Nós temos que viver isso, viver o Evangelho. E hoje existe uma série de coisas que trouxeram para o Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 22. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Jesus então começou a percorrer toda a Galileia. Ele ia aos templos deles, aos templos dos judeus. E pregando o quê? A lei não. Jesus não está pregando lei aqui, fala. Ele pregava o evangelho do reino. Esse aqui, ó. Este evangelho do reino. Era isso que ele pregava, era isso que ele ensinava. E também, claro, curava ali os enfermos, pessoas que vinham demoniadas, ele expulsava os demônios. Né? Estava doente, ele orava, a pessoa ficava curada. É o que ele fazia, o que ele determinou também que nós fizéssemos. Nós temos que pregar o evangelho do reino, pregar sobre arrependimento, pregar sobre salvação. As pessoas já não estão precisando de oração, vamos orar. Até alguém possesso, vamos orar, vamos expulsar o demônio, é nossa obrigação. Nós temos que fazer isso. Mas entender que acima de qualquer coisa, nós temos que fazer somente o que Jesus manda que nós façamos. Ah, somos cristãos. Cristãos são seguidores de Cristo. Imitadores de Cristo. É isso que nós somos. 24. E a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis. Decápolis quer dizer um conjunto de 10 cidades, tá? Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia Jesus. E agora tem uma multidão seguindo Jesus. Porque vendo não somente porque ouvindo a pregação dele, mas vendo os sinais que ele fazia. Expulsando demônio, pessoa endemoniada, não tem jeito, Jesus expulsava o demônio, Jesus curava os enfermos e pregava o evangelho. Não, esse evangelho não, Jesus é amor, ele está te amando. Não, o evangelho sério, o evangelho chamando as pessoas ao arrependimento, ao abandono de pecado. Ele fazia isso. E agora uma grande multidão segue Jesus. Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus, vendo as multidões, vendo aquele monte de pessoas ao redor, então ele subiu a um monte, ou seja, um lugar mais elevado, um lugar mais alto. Porque para que ele pudesse, nós vamos ver mais adiante, está como no tipo no palanque para pregar, para ensinar as pessoas. Porque ele estando num lugar mais elevado, como volta a ser tipo um palanque, todos tinham condição de vê-lo. Porque se ele estivesse na mesma altura de todos, ficaria difícil as pessoas vê-lo, entenderem e ouvi-lo. Então ele ficou num lugar mais alto, ele sentou, e os discípulos dele, então, se aproximou dele.
Eu já vi pessoas criticarem, falar, pastor, errado pregar o evangelho sentado, a gente tem que estar em pé. Ah, para valor tem... Mentira. Jesus pregava sentado. Nós vamos ver sentando em relva, na grama, sentado em barcos. Não, não existe isso. Nós somos seguidores de Jesus. Então, eu não estou blasfemando, mas estou pregando o evangelho sentado. Não tem problema. Então, Jesus sentou na grama ali e o povo, os discípulos aproximou dele. Versículo 2. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Então, é conhecida essa parte como as bem-aventuranças, ou o início, como fala, o sermão do monte, outros falam o sermão da montanha. Sermão quer dizer pregação, né? Então ele começa dizendo, falou, olha, bem-aventurado, ou seja, felizardo, feliz, os pobres em espírito. Muitos falam os pobres de espírito, não, os pobres em espírito. Pois dele é o reino do céu, de Deus, o reino dos céus. Nós olhamos às vezes para algumas pessoas, falam que ele é um pobre coitado, é um miserável, é uma pessoa muito humilde. Ei, mas talvez ele será salvo. E nós não. Ele alcançará o reino de Deus. E nós não. Tem que observar. Eu tenho dito, o evangelho é simples. Simplicidade. Às vezes nós não temos grandes coisas. Ah, não. Eu não sei. Pastor, como eu ainda não sei. Deus não me deu o dom de falar em línguas. Eu não estou num púlpito pregando. Eu não estou... eu não sou reconhecido. Mas talvez aquele que é reconhecido, tu talvez não vai obter salvação. Mas você que está ali vivendo o evangelho, vivendo uma forma simples, tranquila, será. Bem-aventurado os pobres em espírito, por deles o reino dos céus. Versículo 4 fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Feliz, felizardo, aqueles que choram. Você, quando está chorando, o choro denota tristeza, denota sofrimento, dor. Estão passando por tribulações, talvez chorando, clamando na presença do Senhor. Senhor de arrependimento, serão salvos. Às vezes aquele outro que está dizendo, não, eu sou isso, eu sou aquilo, vive alegre ali, sorrindo, cantando, pulando, fazendo isso e aquilo, não será salvo. Nós seremos salvos quando nós realmente nos arrependemos. E é interessante essa questão do choro, que a pessoa que vive muito tempo no mundo, quando se converte verdadeiramente, chora na presença de Deus, sem até saber o motivo. Eu digo para as pessoas, quando eu me converti ao Senhor, eu fiquei mais de um mês chorando sem saber o motivo. As lágrimas fluíam naturalmente, eu não entendia o porquê, eu não conseguia conter o choro. Não foi um dia, não, foi mais de um mês. Qualquer coisa, o tempo todo as lágrimas corriam. Era de dor? Não, não sei, só fluía as lágrimas. E versículo 5. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Feliz, felizardo. A lógica do evangelho, do reino, é totalmente diferente e oposta do mundo. Porque no mundo diz assim, não, para você ser feliz, felizardo, bem-aventurado, você tem que ter bastante coisa, tem que ter casas, tem que ter dinheiro, carro,
sei lá, tem que ter isso, uma grande família, nada. Não é assim. Humildade. Nós temos que compreender o que é sermos humildes. Humildes no Senhor. Às vezes você encontra pessoas simples, como eu conheço muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas simples. E são pessoas muito sérias, comprometidas com o Evangelho. O ministério hoje, por exemplo, nós atendemos pessoas que passam por dificuldades e, ao contrário, em vez delas terem condição de trazer o dízimo delas ao Senhor, ao ministério, nós temos que estar nos ajudando, porque elas precisam, mas são pessoas comprometidas com o Evangelho. Essas aí nós sabemos que enquanto elas estiverem assim, elas serão salvas, são bem-aventuradas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feliz você que tem fome e sede de justiça. Você vê hoje tantas injustiças em todos os meios. Isso te machuca, te fere. Você vê acontecendo coisas com as pessoas, com o povo, determinado povo, até nações. Isso nos machuca, nos fere, nos entristece. Nós queremos justiça, sim, para este povo. Nós temos essa forma. Justiça verdadeira. Não justiça que se apregoa por aí. Justiça de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão, receberão, encontrarão misericórdia. Encontrarão misericórdia de Deus. E até mesmo aqui também. Deus tem misericórdia de nós, mas nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Estamos felizes enquanto praticamos a misericórdia do Senhor. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, não os agitadores, não os levantadores de contenda, de guerra, de incentivadores de confusão, mas os pacificadores. Tem que ser pacificador. Tem contenda, vão procurar fazer com que aquela contenda acabe, diminua. Tem que ser pacifista. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Pastor, eu estou sofrendo muito, não aguento mais. Estou sendo perseguido no meu trabalho, na minha casa. Eu estou sendo perseguido no colégio, em casa, em toda parte, porque eu tomei uma posição diante do Evangelho, de viver o Evangelho. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. Sorria, se alegre, porque nós estamos sendo dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Nós vamos ler mais à frente, nós temos um exemplo de Pedro lá em Atos, quando ele foi levado lá no sinédrio lá, e eles bateram nele, deram chicotadas nele, falaram, olha, não prega mais por esse nome, não. Não importa muito mais obedecer a Deus do que a vós. E eles foram embora alegres. A Bíblia fala alegres, porque acharam que eles foram dignos de sofrer, de apanhar por causa do nome de Cristo. Hoje eu vejo as pessoas ao contrário lamentando, pastor, não aguento tanta coisa, tanta humilhação. Na minha casa eu sou humilhado, os meus pais, a minha família, eles me humilham por causa da minha posição diante do casamento. No meu trabalho, porque eu sou honesto. Não, nós deveríamos glorificar o nome do Senhor.
porque estão sendo dignos de serem perseguidos por causa do nome dele. Isso é motivo de júbilo. O versículo 11 continua: bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa da minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então se alegra. Estão te insultando, estão te perseguindo, estão mentindo contra você, praticando todo o mal, porque você é cristão, porque você é um seguidor de Cristo, porque você pratica o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus fala: exultai, se alegrai sobremaneira. Pois esplêndida é a vossa recompensa no céu. Nossa recompensa está no céu, não é aqui não. Então não temos que estar preocupando com isso não. Pastor, estou sofrendo lá em casa, meu marido, a minha família, a família do meu marido, a família da minha esposa, aos meus vizinhos, todo mundo pega no meu pé, porque eu sou cristão, porque eu sou cristão, porque eu não aceito fazer isso, eu não concordo fazer isso. Fica todo mundo, é uma perseguição, não estou aguentando mais. Deixa de conversa. Você não é cristão, porque quem é cristão não tem esse negócio, não fala que não está aguentando, não. Nós glorificamos, nós nos exultamos, nós nos alegramos, porque estamos sendo sim perseguidos por causa de Cristo. Porque nós sabemos que nós teremos uma grande recompensa. É lá em cima, é no reino, é com o Senhor. O versículo 3 fala assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós somos o sal. Nós temos que ser o sal. Qual a função do sal? Temperar, salgar. Se, sei lá, um sal estragar, o sal aqui não presta para nada, não presta para salgar, acabou o gosto, não tem nenhum. Tem que jogar fora. Estamos perseguindo, estamos achando que nós somos a diferença. Eles têm que nos ver, quando nós colocamos uma comida, o sal na boca, você percebe que é o sal. Nós somos diferentes, nós não somos aquela coisa insossa, não. E nós somos iguais ao mundo, nós não somos cristãos. Mas se nós somos cristãos, nós temos que fazer a diferença. Perseguição ao cristão é esperado, é aguardado. Agora essa pregação mentirosa, venha, se converte a Cristo, que Cristo vai te dar tudo, tudo vai mudar, vai ser diferente, você vai ter uma boa vida, vai ter... Isso é mentira. É mentira. Nós somos perseguidos, sim. As pessoas não aceitam o evangelho é verdade. Por isto que existe tantos falsos evangelhos, é que é evangelho para agradar o povo, para eles não sofrerem, para enganar. O evangelho de Jesus é isso aqui. Nós somos o sal. O versículo 14 fala: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloque-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós somos o sal, nós somos a luz. O que é luz? Você tem agora a luz aqui está iluminando, se apagar as luzes fica no escuro. Se nós apagássemos, tirar o sol, escuridão total. Apagarmos a luz dentro de casa. Mas nós temos que... pastor, então eu tenho que brilhar, mas brilhar como? É o brilho do Senhor. As pessoas veem em você a diferença.
A luz incomoda as trevas, cega, por isso que as trevas condenam a luz. Nós sendo luzes, é evidente que nós vamos incomodar. Assim que você olhar diretamente para a luz aqui, vou incomodar, meus olhos ficam incômodos. As pessoas também, quando olham para a luz, ficam incomodadas. Estão no erro, estão no adultério, na mentira, no pecado, desonestidade, todo tipo de coisa. Tem raiva do Evangelho. Tem raiva de nós que vivemos o Evangelho, porque elas veem, isso reflete nela, vê o erro delas. A luz, nós não pegamos uma luz para esconder, não acendeu uma luz, esconder aqui para não brilhar. Se fosse assim, não tinha necessidade de ter luz. Você não coloca uma luz para colocar embaixo de uma mesa escondida. Ela fica num lugar para clarear. Nós temos que fazer diferença, não podemos omitir, não. Aquele crente 007, que ninguém sabe que é cristão, é o agente secreto. Ah, não, ninguém pode saber que eu luto pelo causa do meu casamento, ninguém pode saber que eu defendo o primeiro casamento, ninguém pode saber que eu condeno bebida alcoólica, que eu condeno as drogas, que eu condeno o homossexualismo, que eu condeno o aborto. Ah, ninguém pode saber disso, não, fica todo mundo contrário a mim, aqui todo mundo, eles aceitam, então vão ficar pegar no meu pé, e daí que pegue. Mas se nós seguimos o evangelho diz que errado é errado, acabou. Somos luz, fazemos a diferença. Somos luz, somos sal. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter a luz de Cristo. O brilho de Cristo tem que estar em nós. Senão isso não é evangelho. Com palhaçadas por aí. Eu li hoje, até o Evangelho de Mateus, capítulo 5, até o versículo 16. Amanhã daremos continuidade a partir do versículo 17 de Mateus 5. Toda dúvida nós esclarecemos aqui na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.